Olá, meus caros, beleza? Meu nome é professor Fábio Betil. Eu vim falar hoje um pouquinho sobre Tinkercad. Tá? O Tinkercad, especificamente o monitor serial e o LDR, como é que funciona isso dentro do Tinkercad. Para quem ainda não assistiu os outros vídeos, tem outros dois vídeos importantes para ver antes desse. Um deles é introdutório do Tinkercad, como é que faz o cadastro, como é que entra, como é que se loga. E o outro é como é que mexe com o protoboard dentro do Tinkercad. Então, antes de você entrar nesse, mexer com esse, é importante que você tenha assistido os outros, que esse aqui é mais ou menos uma continuidade. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o sensor de luz, tá? E o que é esta comunicação serial, para que serve isso e como é que funciona. Para isso, vamos direto lá no Tinkercad. O LDR, ele também é chamado de fotoresistor. Ele é muito usado para, por exemplo, poste, quando liga e acende a luz sozinho de noite. Algumas casas que têm também a condição de acender e apagar a luz, usam um LDR para fazer isso. O LDR dentro de um circuito se chama interruptor crepuscular. É ele que consegue fazer esse processo de acender e apagar. Nada mais é que um sensor de luz. Primeira coisa que a gente vai fazer, coloca aqui ó, foto. Tá? Colocando foto, ele vai aparecer aqui ó, fotoresistor. Clica no fotoresistor, que é o LDR, e coloca ali no protoboard. Tá? Outra coisa, você vai precisar obrigatoriamente um resistor. Então você vai colocar um resistor. Lembrando que a letra R rotaciona o resistor, então rotaciona, e ele tem que estar ligado junto. Repare que ele tem que estar na mesma coluna da perninha do LDR para poder ter a conexão elétrica pelo protoboard. Né? Quem não lembra dessa aula, vê lá a aula do protoboard com o Tinkercad. Vou colocar um resistor aqui de 10K, que é o valor correto. O lado esquerdo do resistor, a gente vai ligar lá nos 5 volts. Seguindo aquele padrão que a gente já conhece, vem aqui e coloca se é 5 volts é vermelho. O lado direito do LDR a gente vai ligar aqui no GND, que já está previamente conectado no Arduino por baixo. Ó, tá? Então vamos lá colocar o fio preto ali. Tá? A ligação entre o resistor e o LDR, a gente vai ligar lá embaixo numa porta analógica. Esse aqui o fio pode ser de qualquer cor. Tá? Então ligo lá embaixo, o computador está dando uma travada devido ao peso do programa que está rodando. Tá? O Tinkercad ele é um pouco pesado, assim, se você tiver um computador muito antigo. Eu tenho um outro vídeo que eu postei também, está no meu canal lá, sobre como melhorar a performance da máquina, o que você pode fazer, o que você pode fechar, melhorar alguma coisa da configuração. Tá? Então, se a máquina é muito antiga, acaba dando algum pouquinho de problema. Então isso daqui é a ligação básica, de um lado do resistor vai nos 5 volts, do outro lado do LDR vai no GND. Tanto o resistor quanto o fotoresistor, eles não têm polaridade, então tanto faz o lado que você conecta. Também a posição, se o resistor está de um lado e do outro, não vai interferir. O que pode acontecer é dele trabalhar invertido. Quando você escurecer, ele aumentar o valor, ou quando você clarear, ele aumentar o valor. É isso que interfere. Então isso você consegue corrigir e ver na programação, não tem grandes problemas. Falando nisso, vamos para o código. Tá? No código, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar como é que é a função que vai ler os valores do LDR. O nome dela é Analog Read. Perceba que eu coloquei o R maiúsculo, todo o resto está minúsculo. Tá? Ele vai ler o quê? Ele vai ler a porta A0. Tá? Então ele faz a leitura da porta 0. Analog Read significa o quê? Leia, tá, uma entrada analógica. Qual entrada analógica? A A0, que é ali onde eu conectei o meu Arduino. Lembrando disso, qual é a diferença básica entre uma entrada analógica e uma entrada digital? Uma entrada analógica permite que eu varie o valor. Então, por exemplo, eu estou lendo um sensor de luminosidade. Então, ele vai variar de acordo com a quantidade de luz que entrar. Você pode usar uma lanterna para testar, pode escurecer com a mão mesmo em cima dele, mas ele vai variar o valor. Se ele vai variar, então ele é um sinal analógico. Tá? Ele tem que ser ligado numa entrada analógica. Um sensor digital ou uma chave digital é um sensor do tipo uma chave liga e desliga, um push button, um botão de liga e desliga, uma tecla do teclado. São chaves digitais, ela só tem duas opções, ou está ligada ou está desligada. Para isso você usa essa área aqui em cima, os botões do 0 ao 13, lembrando sempre de evitar usar o 0 e o 1, que são exclusivos do Arduino. Tem como usar, mas agora no início desse começo de programação é melhor sempre evitar. Então se o botão é digital, se é um botão, a gente vai usar esses pinos aqui em cima. Como o LDR é analógico, a gente vai usar as entradas analógicas aqui embaixo, que vai do 0 até a A0 até a A5. Outros sensores analógicos são sensor de temperatura, ele varia também, sensor de umidade varia, sensor de pressão, joystick, aquele botão do volume,
tá? Também dentro de um joystick tem um potenciômetro igual esse de volume. Funciona igualzinho também. Eu conseguiria colocar um joystick ali, mas direto o potenciômetro do joystick e detectar a variação, a movimentação de um cursor, por exemplo, tá? Tudo isso é entrada analógica. Então, para isso, eu vou usar a função chamada analog read. Tá? No caso, está conectado na porta A0, tem que bater ali, ó, porta A0 lá embaixo, tem que bater com o código para ler a porta certa. Quando a função é chamada, ele lê o valor do LDR através daquela ligação do resistor com o LDR. Esse valor que ele leu, ele vai ter que gravar dentro de uma variável qualquer. Sei lá, opa, está insert pressionado. Analog, só um pouquinho, analog read. Tá? Então eu li o valor dessa função. O valor que ele leu, ele jogou para dentro da variável var, tá? Ou val, vamos chamar de val de valor, que eu acho que faz mais sentido. Só que eu tenho que criar essa variável, então vamos criar int val, ponto e vírgula. Criei a variável val, depois eu pego a variável val e recebo o valor que a função leu lá do LDR. Então, se ela está mais claro ou mais escuro, ele vai mudar o valor que foi lido aqui. Só que como eu estou dentro do Arduino, o Arduino não tem uma tela. Ele até tem, mas nessa configuração básica que eu estou, eu não tenho um display, eu não tenho uma tela. Então como que eu posso enxergar o valor que ele leu? Existe um recurso chamado serial.print, println. Se eu colocar o ln no final, ele quebra a linha. Tá? E eu mando imprimir o valor val. Aonde que ele vai imprimir isso? Ele vai imprimir aqui embaixo, ó, no monitor serial. Então, ao clicar no monitor serial, ele abre essa opção e o valor que ele leu aqui da variável, ele leu a variável aqui, ó, no analog read, ele vai imprimir o valor aqui embaixo e vai aparecer o valor. Então, à medida que você deixar mais claro ou mais escuro, ele vai mostrar o valor. Só que para esse serial print funcionar, eu tenho que ativar a porta serial, eu tenho que ativar a comunicação serial com esse comando aqui, ó. Você vai usar esse comando aqui dentro do setup. Então, ele vai fazer a inicialização da porta serial na velocidade de 9600. 9600 é uma velocidade padrão, a gente sempre usa 9600 que fica mais fácil. Né? Então, assim, ele ativou a comunicação serial. Depois, criou uma variável. Depois, leu o valor da porta analógica a 0 e jogou para dentro da variável. E, por fim, imprimiu a variável. Que valores que eu posso ler aqui? Que valores que vão ser lidos aqui? Vou colocar em comentário do lado. Vai de 0 até no máximo 1023. Opa, 1023. Essa é a faixa de valor que eu tenho. O que eu vou fazer com esses valores? Para frente no código, você vai fazer um if, por exemplo. Normalmente, dependendo do exercício que você está resolvendo, da atividade ou do projeto que você quer fazer. Você vai fazer um if. If val for maior que 500, acenda uma luz, apague uma luz, acione um buzzer. Depende do que você vai fazer no teu exercício. Daqui para baixo vem a lógica que você vai fazer. Essa era a parte básica de como é que ele funcionava. Vamos testar ele para ver se funciona. Iniciar simulação. Então essa é a parte elementar do funcionamento do LDR. Ele já está mostrando ali embaixo o valor, ó. Mostrando o valor que ele está lendo, tá? Veja que no máximo é 1023, mas depende do sensor que você ligou. Vamos clicar no LDR e agora aumentar o brilho aqui dele, ó. Vai aumentando o brilho, ele vai mudando lá embaixo, demora um pouquinho para ele atualizar, vai mudando o valor, ó. Vamos colocar o brilho máximo de luz. Ele vai jogar, daqui a pouco demora um pouquinho o valor, ó, ele atualizou. Então isso ele faz mudar o valor de máximo para mínimo. Repare que quanto maior a luminosidade, menor o número, ele está invertido, né? Então para desinverter, bastaria você tirar esse fio aqui que vai para o GND, que vai para os 5 volts e ligar ele no GND. E esse daqui que vai no GND, você ligaria no 5 volts, inverte. O resistor que está ligado no 5 volts vai para o GND e o resistor... Vamos fazer isso já, que eu já mostro como é que é. Então vamos tirar esses dois daqui, ó. Tirando, vou ter que parar lá, já parou. Vou ligar agora um fio daqui, sempre desviando o componente, nunca passando por cima, certo? Respeitando as cores, vermelho para o 5 volts. Esse daqui eu vou ligar no GND, respeitando a cor também, preto para lá. Inicializo a simulação, você vai ver que ele vai funcionar ao contrário agora. Tá? Clico em cima do LDR, tá escuro. Está 54, vou aumentar o brilho, ele vai aumentar o valor ali. Então, mudando de 5 volts para GND, ele vai alterar. Demora um pouquinho, ele já muda. Tá? Isso daqui funciona no simulador perfeitamente. Se eu fosse fazer isso aqui funcionar com o Arduino, é aqui, ó. A comunicação serial aparece aqui, ó. Tá? Para que ele abra, para clicar ali, antes você tem que ter configurado corretamente o Arduino Uno e a porta. Então, o Arduino tem que estar conectado, senão ele não abre essa comunicação serial. Tá? No mais, ele funciona igualzinho que está aqui dentro do Tinkercad.
Então, assim, essa comunicação serial não é usada só para isso, a gente usa ela para todo momento. Ah, eu quero testar para ver se entrou dentro de um if, se está entrando dentro de um else. Coloco lá print ln para escrever uma string, um texto, por exemplo. Ah, eu quero saber se entrou dentro de um if lá. Eu venho e coloco entre aspas duplas, teste if. Tá? Se ele imprimir isso na serial, significa que ele entrou dentro do if. Então isso é uma técnica muito utilizada também para programação. Tá? O básico era esse, só para ter uma noção da programação serial e do uso do LDR ou do fototransistor, do fotoresistor, é diferente de um fototransistor. Esse aqui que eu mostrei para vocês é o fotoresistor, é um fotoresistor. Ele altera a resistência interna dele de acordo com a quantidade de luz. Tá? Espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro, que isso contribua, beleza? Hasta!